Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Kairat 0, Real Madrid 5, né? O Real Madrid goleou no segundo jogo da fase de liga da UEFA Champions League. Esse novo formato que mostra como todos os jogos são importantes. Então, ganhar e ganhar goleando é muito importante até para fazer um saldo de gol. O Real Madrid agora tem 6 gols de saldo, né? Apesar de ter vencido o Olympique de Marseille apenas por 2-1. O Real Madrid aumentou seu saldo no jogo de hoje, com 3 gols do Mbappé, um gol do Brahim e um gol do Camavinga. Demorei algumas horas para gravar o vídeo porque queria ver o jogo do Atlético de Madrid com o Eintracht Frankfurt, né? Um jogo que parecia ser animado e foi. O Julián Álvares jogou demais de novo. O Atlético que voltou a golear. Mas nesse vídeo vamos falar apenas sobre Kairat, Almaty e Real Madrid. Mas antes de saber tudo sobre o jogo do Real Madrid, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. O Real Madrid foi a campo hoje com algumas mudanças, né? O Xabi Alonso até falou sobre algumas mexidas. Eu até falei no vídeo de ontem sobre isso, como eu esperava que o Real Madrid tivesse algumas mexidas. O Alaba foi titular depois de muito tempo e jogou o jogo inteiro. Fran Garcia também, né? O Fran Garcia jogou na semana passada contra o Levante e o Carreiras foi zagueiro. Hoje o Carreiras descansou, ficou no banco, até porque jogou muito mal no sábado. Eu acho que aquele respiro físico, o Carreiras era importante para o Carreiras. E o Ceballos foi titular, novamente o Ceballos sendo titular. Jogou muito, daqui a pouco eu vou entrar mais em detalhes sobre a partida do Ceballos, mas é o Real Madrid com algumas mudanças. Na frente aquele ataque que parece que vai ser o titular com o Masson Tuno, Mbappé e o Vinícius Júnior, então o Real Madrid com algumas mudanças, né? Era um jogo também para afastar a crise, né? Um jogo depois de uma derrota dolorida contra o Atlético de Madrid. O Xabi Alonso falou que o elenco estava dolorido. O Valverde também sobre como queriam esse desejo de vingança. Então, era um jogo para afastar a crise. Mas o Real Madrid começa desligado. O Real Madrid não começa com a concentração lá no alto. Então, com 10 segundos, o Kairat e o Almaty tem uma chance de gol, né? A bola sai ali no centro, lançada para a área do Real Madrid. Numa sobra ali, o cara chega e cabeceia para a defesa do Thibaut Courtois. Então é o Real Madrid que começou um pouco desligado, mas aí depois foi tomando conta do jogo. Teve chances do Arda Güler, do Mbappé, que o goleiro defendeu. Então o Real Madrid aos pouquinhos foi tomando conta do jogo, perdendo chances aqui e ali, até que aparece o pênalti sofrido pelo Masson Tuno. É um pênalti sofrido até de forma inteligente, né? Porque tem um cruzamento, o Masson Tuno percebe que o zagueiro vai devolver para o goleiro, já faz um movimento em direção ao goleiro, consegue antecipar a bola, o goleiro chega e faz o pênalti. O pênalti é incontestável, bem marcado. E aí o Mbappé abre o placar. Depois disso, acho que o gol foi por volta dos 27 ali, né? Por volta dos 24, depois tem chances do Masson Tuno, do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior que perde um gol que o Mbappé faz um igual no segundo tempo, né? O Vinícius Júnior sai na cara do gol, toca por cobertura, mas a bola vai para fora. É mais ou menos parecido com o lance do Vinícius Júnior, não sei se vocês se recordar, contra o Manchester City, que resulta no gol da virada do Jude Bellingham em fevereiro, que o Vinícius Júnior toca por cima, mas aí vem alguém chegando. Hoje não tem ninguém chegando, então é um gol bem perdido pelo Vinícius Júnior. Mas é o Real Madrid com chances. No final do primeiro tempo o Mbappé quase marca um golaço. Mas aí o Real Madrid que mostra que tá com dificuldade de matar o jogo, né? Porque era para ter vindo pro segundo tempo mais tranquilo, com a vantagem maior, até para poder fazer mudanças mais cedo, para dar minutos ao Jude Bellingham, ao Camavinga. Eu esperava o Endrick hoje, mas o Xabi Alonso acabou não colocando. Então é o Real Madrid que demorou para matar o jogo. Mas aí ali por volta dos 10 do segundo tempo, o Mbappé faz o segundo gol. Gol com assistência do Thibaut Courtois. É a primeira assistência, acho que é a primeira assistência do Thibaut Courtois com a camisa do Real Madrid. Tem um lance contra o Valência lá em 2019, que o Courtois quase faz um gol de cabeça. No rebote o Benzema faz o gol, não conta como assistência. Mas acredito que seja a primeira assistência do Thibaut Courtois com a camisa do Real Madrid. O Lunin deu uma na temporada passada, naquele jogo contra o Osasuna, da lesão do Militão, né? Que o Vinícius Júnior faz 3 gols. O Lunin deu uma assistência, mas é a primeira assistência do Thibaut Courtois e a primeira de um goleiro com a camisa do Real Madrid na UEFA Champions League, né? Então, um número bem curioso aí sobre o Thibaut Courtois, que hoje trabalhou pouco, fez uma defesa ali, um aqui, outra ali, mas não trabalhou tanto
como no jogo contra o Atlético de Madrid, como em outros jogos maiores que o Thibaut vinha trabalhando, né? Mas é isso, Thibaut Courtois com a sua primeira assistência com a camisa do Real Madrid. Pouco tempo depois o Mbappé faz o terceiro. E o Mbappé, antes de fazer o terceiro, que é até uma jogada do Rodrigo, ele e o Vinícius Júnior fazem uma jogadaça e o Mbappé perde, né? Que aí tem gente até que fala que o Mbappé perde de propósito e tal, mas a gente percebe que o Mbappé fica muito puto quando perde um gol. Ele até falando depois, olha, eu tive chance de fazer 5 gols, eu queria ter feito os 5 gols e não gosto, mesmo fazendo 3, ainda saí insatisfeito porque eu queria ter feito mais. Muito daquela mentalidade do Cristiano Ronaldo, não sei se vocês se lembram, quando o Cristiano Ronaldo perdia um gol, quando ele não marcava no jogo, ele ficava pé da vida, mesmo o Real Madrid ganhando por 4-5-0, até um pouco egoísta, mas tem jogador que é muito bom ter isso, porque ele nunca está satisfeito, então pro time é muito bom. E aí, depois veio, né, um golaço do Mbappé, faz um hat-trick, no final do jogo vem os gols do Camavinga e do Brahim, mas o que fica de destaque, né, é um jogo bem preguiçoso do Real Madrid, é verdade, o Real Madrid hoje não estava naquele dia bem preguiçoso, que era obrigação vencer o Kairat, né, não era, oh meu Deus, que confronto dificílimo, não sei o que, não, a dificuldade era só a viagem, a adaptação outra, mas era um jogo bem fácil. Mas como o Arda Güler e o Mbappé se conectam o jogo inteiro, né? Muitas jogadas ali que o Arda Güler procura o Mbappé. Teve uma no primeiro tempo que ele tenta enfiar o Mbappé, o zagueiro tira. Já tem outra no segundo tempo que o Arda Güler tá certinho, mas aí o goleiro se antecipa e consegue chegar primeiro que o Mbappé. Então todo momento o Arda Güler procurando o Mbappé no espaço, na velocidade. E como tem dado certo, né? O Arda Güler tem dado assistências para o Mbappé, deu assistência para o terceiro gol, que eu até achei que era do Rodrigo, mas o Arda Güler dá um toquinho sutil, que a bola fica perfeita para o Mbappé marcar o terceiro gol, um golaço de fora da área. Então, é o Mbappé que tá voando, tá se conectando muito bem com o Arda Güler, principalmente. Já tem 13 gols na temporada em 9 jogos, só o Harry Kane tem mais gols que o Kylian Mbappé na temporada. E chegar a 60 gols na Liga dos Campeões. É o sexto, se eu não me engano, maior artilheiro da Liga dos Campeões. 60, né? O recorde era 71 do Raul, que o Cristiano Ronaldo e o Messi bateram em 2015, 2014, 2015. Então, o recorde hoje é do Cristiano Ronaldo com 141 gols. Então, o Mbappé aí caminhando para ser um dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões. O Real Madrid jogou muito bem, mas para mim, o destaque do time hoje... Claro, o Mbappé fez 3 gols, mas como o Arda Güler fez o time jogar hoje, como o Arda Güler participou, como o Arda Güler tá bem. Gravei até um vídeo no começo da temporada de que o Arda Güler vai ser o jogador mais importante do Real Madrid, naquele coisa assim, o Real Madrid vai jogar bem quando o Arda Güler estiver bem. Gostei muito da atuação do Arda Güler, deu assistência, participou muito, até a nota dele nesses aplicativos aí, tipo SoftScore e tal, não tava tão alta, mas é você enxergar o jogo e como o Arda Güler faz o time jogar. Já foi assim no sábado, os melhores momentos do Real Madrid ali, 15, 20 minutos contra o Atlético de Madrid, foram os melhores momentos do Arda Güler. Até achei que o Xabi Alonso errou em tirar o Arda Güler, e até ele falou na entrevista que se equivocou, então muito bem. E o Ceballos faz a bola rodar, a bola é aquele meio campo que precisa pensar o jogo lá atrás também, vai buscar a bola entre os zagueiros, que dá ritmo, olha, vamos por aqui, vamos por ali. Então gostei muito do Dani Ceballos e olha, é de se pensar se não seria bom o Dani Ceballos ser titular do Real Madrid, sabe? A gente tem visto que o Tchouaméni e o Valverde não tem funcionado, e eu acho que se essa peça fosse o Ceballos, até porque o Xabi Alonso já falou hoje que quer usar o Arda Güler de 10, se essa peça ali do camisa 8 for o Dani Ceballos, seria muito bom para o Real Madrid, um meio campo com Tchouaméni, Ceballos e Arda Güler, aí um meio campo mais ritmista, um meio campo que pensa mais o jogo do que o meio campo físico. O Real Madrid tem um meio campo muito físico. Gravei outro vídeo que tipo, a temporada do Real Madrid ia depender de ter meias e não pontas, e não atacantes, sabe? E meias cerebrais e não físicos, como é o perfil de alguns meias do Real Madrid, como o Camavinga, o próprio Tchouaméni, o próprio Jude Bellingham. Então vai depender muito disso a temporada do Real Madrid. O Rodrigo entrou muito bem, o Rodrigo hoje entrou bem, ali por volta dos 70 minutos o Rodrigo entra no lugar do Vinícius Júnior,
Até tentaram criar uma irritação do Vinícius Júnior dentro da substituição. E aí o Xabi Alonso falou na entrevista, não, hoje não. Hoje não teve nada disso, né? O Vinícius Júnior não teve problemas hoje. O Rodrigo entrou bem, deu 2 assistências. E é os melhores minutos do Rodrigo em muito, muito tempo. Já foi bem contra o Olympique de Marseille. E aí depois o Vinícius Júnior engrenou algumas titularidades. E bem, jogando, marcando gol, tudo. Mas bons minutos do Rodrigo em muito tempo. Talvez até seja titular contra o Villarreal nessa rotação. E aí jogou 15 minutos. Eu até achei que aquela assistência pro terceiro gol do Mbappé foi dele, mas não, foi do Arda Güler. Mas eu gostei muito dos minutos do Rodrigo. Mas como é chato o fã-clube do Rodrigo, né? O Rodrigo joga bem depois de meses. Ai, tem que ser titular, que isso e aquilo. Não. Rodrigo, vale lembrar que ele não é mais o ponta direita, porque ele pediu. O Rodrigo chegou no Xabi Alonso e disse assim, olha, eu só quero jogar pela esquerda, então você vai ser o reserva do Vinícius Júnior ou conquista a vaga do Vinícius Júnior. Que eu acho pouco provável o Rodrigo assumir o lugar do Vinícius Júnior. Valverde foi poupado, mas o nome do Valverde está um pouco metido em polêmica, porque o Valverde falou em entrevistas anteriores que não queria jogar de lateral, que isso e aquilo, que a posição dele é o meio campo, até falou ontem e tal. Perguntaram ao Xabi Alonso porque ele não chegou a aquecer, né? E aí ele falou, não, já estava previsto mesmo depois da entrevista de ontem, então parece que tá começando a se criar uma rusguinha ali com o Valverde, porque ele não quer jogar de lateral, que ele quer ser o meio campista. Aí eu não sei como vai proceder o Xabi Alonso, mas a verdade é que o Valverde até reconheceu que não tá bem, então hoje o Valverde não tá com futebol para ser titular absoluto do Real Madrid. O Brahim entrou no lugar do Masson Tuno, fechou a goleada, né, com passe até do Gonçalo. O Brahim, eu gostei da entrada do Brahim, acho que o Brahim ali para 15, 20 minutos tem as entradas pontuais. O Brahim não é nem de perto o Brahim da primeira temporada e de uma parte da temporada passada, mas eu acho que o Brahim ainda pode ajudar muito o Real Madrid. Camavinga e Jude Bellingham ainda nesse controle de carga, né, tendo minutos progressivos. Entraram ali, jogaram 15, 20 minutos. Até achei um erro do Xabi Alonso, porque hoje para mim era jogo pro Jude Bellingham jogar mais tempo e o Camavinga também, porque não o Camavinga, mas o Bellingham. O Bellingham jogou o jogo quase inteiro contra o Atlético de Madrid e contra o Kairat não jogou quase nada. Então não faz sentido, para você ver como o Xabi Alonso errou na escalação do Jude Bellingham no jogo contra o Atlético de Madrid, que foi mais pelo nome e não pelo que estava demonstrando. Ou se tinha condições de jogo, não foi mais pelo nome, então achei bem estranho. Eu acho que o Xabi Alonso reconhece que o Jude Bellingham não está em condições de jogar muitos minutos. Situação do Endrick, queria explicar para vocês, até para não ficar aquela coisa, o Xabi Alonso está queimando o Endrick, não sei o que, não. A situação do Endrick é a seguinte, o Endrick teve uma lesão na coxa muito grave no final da temporada passada, que precisava de um tratamento muito longo. O Endrick fez o tratamento, tentou voltar no Mundial de Clubes, treinou tudo. E aí teve uma recaída da lesão, não é uma lesão fácil, então teve a recaída, que atrapalhou muito ele até na pré-temporada. Então o Endrick foi voltando aos poucos. Então tem 10 dias que o Endrick voltou a estar relacionado nos jogos. Já é o terceiro jogo que o Endrick está ali à disposição do Xabi Alonso. Então o que é que eu acho? O Xabi Alonso está tentando colocar o Endrick na rotação de treinos, nessa de viajar com o time, entrar na dinâmica do grupo, para poder preparar o Endrick para a volta da data FIFA. Por quê? O Endrick teve uma lesão muito grave, está há muito tempo sem jogar, então é importante que volte, como o próprio caso do Camavinga, que volte aos poucos. Então talvez o Endrick ganhe minutos no próximo jogo, no finalzinho ali, se tiver já decidido o jogo. Então é progressivo. O Xabi Alonso tá tentando não estourar os jogadores agora no começo da temporada. Então eu acho que o Endrick entrando, se mantendo saudável, entrando na dinâmica do grupo, vai ter chances. Sabemos o que o Endrick pode oferecer. Na temporada passada foi artilheiro da Copa do Rei. Sempre que entrava fazia gols, ajudava. Então o Endrick é muito isso, a situação do Endrick. É um pouco de azar também, mas eu acho que aos pouquinhos ele vai entrando na rotação do Real Madrid. O Real Madrid entra em campo já nesse próximo sábado contra o Villarreal. Depois vem a data FIFA, então o Real Madrid encerra esse ciclo aí, que se eu não me engano foi de 7, 8 jogos em um intervalo de um mês. Então a cada 3 dias o Real Madrid estava entrando em campo. E aí
encerra agora, vem data FIFA. A gente ainda não sabe quem vai ser convocado, quem não vai. Então vamos ficar no aguardo. É importante também para a parte física do Real Madrid que alguns jogadores fiquem para entrar de vez na rotação, no esquema do Xabi Alonso, para aprender. Que sabemos, o trabalho está só começando, um trabalho novo, com dinâmica totalmente nova, uma metodologia totalmente nova. Então é importante que o Xabi Alonso, nesses períodos maiores de pausa, tenha a maioria dos jogadores à disposição para poder passar a metodologia e os jogadores captarem. Então é isso, no próximo sábado o Real Madrid entra em campo às 16 horas. Durante a semana eu vou trazendo vídeos para vocês, pré-jogo contra o Villarreal, depois tem o pós-jogo, então valeu, é isso e até a próxima. Curte, comenta, compartilha e segue a gente aqui no canal. Valeu!